Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta aos Hebreus, capítulo 13, do versículo 15 até o versículo 17. Finaliza-se nesse trecho o último discurso da Carta aos Hebreus, iniciado no capítulo 12, versículo 14. Este trecho pertence à última unidade literária deste discurso, que se iniciou no verso 7, tendo como marcador inicial e conclusivo a palavra guia, a palavra grega hegeomai, traduzido por guia, os condutores, os líderes da igreja. Os primeiros que já haviam morrido são citados no verso 7, para que lembremos deles do fim das suas carreiras, como eles terminaram a vida. Porque é importante observar que o começo, tudo é flores, tudo é maravilhoso, mas precisamos observar o fim, toda a carreira, como terminaram, como foram fiéis até a morte. Agora, nesse trecho que vamos analisar, vai se concluir falando sobre os guias, mas os guias atuais, os guias vivos, os líderes da igreja que estão vivos, que devem ser obedecidos, respeitados, caso estejam ensinando o mesmo evangelho daqueles que já morreram, caso eles continuem a pregação da mesma mensagem. Então isso vai ser observado por mim, pois é algo importante a ser demonstrado. Então esse trecho finaliza no verso 15, 16 e 17, apresentando nos versos 15 e 16 um novo modelo de culto, utilizando as expressões, os termos da tradição judaica do Antigo Testamento. Essas tradições, esses modelos, essas expressões são tomadas para a apresentação de um novo modelo de culto, livre dos ritos e das cerimônias, pois o novo modelo de culto em Cristo está livre desse ritualismo morto presente nos cultos do Antigo Testamento. Diz assim o versículo 15. Por meio de Jesus, o culto é por meio de Jesus, por meio dele, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, ele toma as expressões do culto formal, ritual do Antigo Testamento, por exemplo, sacrifício de louvor. É uma expressão presente na lei de Moisés, Levítico capítulo 7, versículo 12. E apontava para o sacrifício que era oferecido a Deus em agradecimento. E esse sacrifício em agradecimento era muitas vezes oferecido alimentos, bolos, azeites, ou seja, alimentos in natura oferecidos ao templo como expressão de gratidão, de ações de graça, de louvor pelas bênçãos de Deus recebidas. Então ele toma essa expressão, sacrifício de louvor, e vai explicar agora em Cristo o que esse sacrifício de louvor, o que essa expressão de gratidão ritualística lá no Antigo Testamento, mas agora ele vai dizer que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A expressão fruto de lábios também é tirada da tradição do Antigo Testamento. No livro do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 2, ela aparece. O fruto de lábios que confessam o seu nome alude à proclamação, alude ao reconhecimento da ação salvadora de Deus
tal como se manifestou em Jesus. É a proclamação do evento salvífico de Deus realizando em Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então, o culto, primeiramente, é apresentado como uma expressão labial, né, uma afirmação oral da salvação realizada por Deus em Cristo. Esta proclamação, este fruto dos lábios, que é a proclamação da salvação realizada, não está restrita ao ambiente cultico, ao ambiente templário, ou seja, não é apenas no templo que se pode fazer isso. Diferentemente da tradição judaica, onde o sacrifício de louvor só poderia ser feito no Templo de Jerusalém com a intermediação dos sacerdotes. Agora, em Cristo, o seu discípulo é chamado a expressar sacrifícios de louvor fora do templo, fora do ambiente cultico, fora de uma reunião de culto. Ele pode e deve fazer isso constantemente na sua vida. Com isso, nosso autor mostra que o verdadeiro culto a Deus em Cristo, ele não está preso ao rito, às cerimônias dos lugares de culto, mas ele pode ser executado, realizado na vida do crente em qualquer lugar, em qualquer hora e em qualquer momento. Algo muito parecido foi ensinado no Evangelho de João, capítulo 4, por Jesus, a mulher samaritana. Não neste lugar ou em outro lugar, mas em qualquer lugar se deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o ensino, e é muito importante esse ensino para a época e para o presente. Para a época, porque estava muito fresca na memória deles o culto, o templo, como lugar único de expressar louvor, adoração e sacrifício a Deus. E hoje, infelizmente, 2000 anos depois, não é muito diferente, onde muitos cristãos acreditam que somente no ambiente de culto ou num templo, e muitos chamam até as casas de culto de templo, se deve prestar a Deus a adoração e culto. Então, o objetivo do nosso autor é mostrar para os seus primeiros leitores e para nós, hoje, que a oferta de culto, cultuar a Deus, não está restrito a ritos e cerimônias no lugar de culto, mas sim é uma expressão de lábios, é uma expressão oral, é uma manifestação, proclamação da salvação de Deus realizada em Cristo. No verso 16, ele vai apresentar o outro aspecto do culto. Então, o primeiro aspecto é a proclamação da salvação. Mas não é só isso. O culto não se restringe à proclamação da salvação, ao anúncio do Evangelho, ao anúncio da misericórdia apresentada por Deus em Cristo, salvando os pecadores. Não, olha só o que ele vai dizer no verso 16. Não negligencieis igualmente, da mesma forma, no mesmo nível, a prática do bem e a mútua cooperação, ou seja, a ajuda mútua, ajuda entre os irmãos. Pois com tais sacrifícios, Deus se compraz, Deus se alegra. Então, dois sacrifícios estão presentes no culto cristão. O primeiro, a proclamação, lábios que confessam o seu nome, que confessam, que proclamam a salvação de Deus realizada em Cristo. O segundo aspecto do culto é também sacrificial e envolve a prática do bem, a caridade, as boas obras. É isso que significa. A prática do bem é a caridade, é a boa obra. E isso é apresentada para nós como culto, como expressão de culto, que também não está restrita ao ambiente cultico.
que também não está restrita ao templo, àquele horário em que a gente se reúne uma vez por semana, às vezes, para cultuar a Deus. O culto cristão, ele não está preso a ritos, a cerimônias. Ou seja, expressar, proclamar oralmente a salvação do Senhor não está restrito ao ambiente de culto ou a cerimônias e ritos. A prática do bem, a prática da caridade, o socorro aos que precisam, também não está restrito ao ambiente de culto. Também não está restrito àquele horário de culto, a uma cerimônia, a um ritual. O culto cristão não está preso a ritos e cerimônias de 1 hora ou 2 horas. O culto cristão, ele é livre e acontece em todo momento da vida cristã. É uma prática de vida, é um modo de viver constante que proclama a salvação e realiza a caridade. Então ele apresenta nos versos 15 e 16 o modelo de culto. Primeiro, usando a expressão sacrifício de louvor, ele vai explicar proclamação da salvação. E depois, também com a expressão sacrifícios que Deus se alegra, ele vai dizer prática do bem, mútua cooperação, pois com tais sacrifícios, ou seja, proclamação e a prática do bem, Deus fica feliz. E não com os ritos e cerimônias vazios, que não produzem mudança na vida de ninguém, que não produz fruto na vida do próximo, que não altera o ambiente em torno, que não altera a sociedade e que apenas juntam pessoas com uma mesma identidade, mas não produz mudança. Isso Deus não se compraz. No verso 17, ele então finaliza recordando o que foi dito no verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, verso 7, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então não pregam mais. E considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, então eles já morreram. Imitai a fé que tiveram. Agora no verso 17, ele se refere aos líderes vivos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, ou seja, respeitem eles. Esses guias, presume-se que são semelhantes aos do verso 7, pois pregam a palavra de Deus. Então, ele exorta a sua comunidade, os seus primeiros ouvintes leitores, e a nós agora, para considerarmos os nossos líderes que pregam a palavra de Deus semelhante àqueles que foram os primeiros. Aí ele diz, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Ou seja, pois cuidam de vocês e prestarão contas desse cuidado. Serão julgados por esse cuidado. Prestarão contas. Não vai ser algo feito de qualquer maneira e relaxadamente. Serão cobrados. Então os líderes precisam ter consciência de que serão cobrados e os liderados precisam ter consciência de que os seus líderes serão cobrados pela forma como cuidam das vidas dos discípulos. Para que façam isto com alegria, ou seja, que esses liderados, também uma tradução possível, que esses liderados façam com que seus líderes sejam alegres na condução da obra do Senhor, na condução deles, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ou seja, não é proveitoso a uma comunidade de discípulos que seus líderes os guie, os lidere com gemidos, os lidere com sofrimentos. Não traz proveito. Isso tem uma certa lógica fácil de compreender, né? Se alguém que nos lidera, que nos conduz, está triste o tempo todo, ele terá dificuldade de fazer isso e não fará isso de forma plena. Quando a gente trabalha com alegria, quando a gente trabalha satisfeito, a gente produz muito mais. A gente adoece menos.
a gente tem menos riscos de errar. Agora, o proveitoso para uma comunidade é que seus líderes trabalhem com alegria e não com gemidos. Então, nesse sentido, o autor nos ensina que há circunstâncias de alegria e de tristeza na condução da igreja. Circunstâncias que podem ser naturais ao ofício, mas também circunstâncias que podem ser produzidas pelos liderados. Então, há duas situações que precisamos considerar. Aquelas que são parte do ofício, a alegria e a tristeza como parte do ofício pastoral, mas também a alegria e a tristeza que são provocadas pelos liderados. E nesse sentido, ele alerta os discípulos que seus líderes façam com alegria, que vocês produzam situações em que eles possam conduzir com alegria a igreja do Senhor e não com gemidos. Por quê? Porque não terá proveito nenhum para a comunidade. Ou seja, a igreja não ganha, só perde, se produz tristezas nos seus líderes na condução da obra do Senhor. Outro detalhe que eu quero ressaltar antes de finalizar o vídeo é a forma como esses guias são nomeados. O termo grego que é utilizado. Por exemplo, aqui no verso 7, no verso 17, é utilizado o verbo regeomai, que significa conduzir, guiar. Isso chama a nossa atenção para um fato interessante no Novo Testamento, nos seus 27 livros. Que não há, nos 27 livros, uma unanimidade sobre os termos utilizados para os líderes, como os líderes são chamados. Há textos que são chamados por uma palavra, há textos que são chamados por outras palavras. Ou seja, não havia uma palavra única, uma palavra especial, ou um título único, ou um título especial que designava todos os líderes das igrejas primitivas, considerando aqui o primeiro século. É claro que nos séculos posteriores vai haver uma uniformização e vai se utilizar termos próprios e únicos para expressar o título dos líderes. Mas no primeiro século, as comunidades que não estão regidas por um líder único, né, elas não utilizam necessariamente os mesmos termos. Por exemplo, aqui na carta aos Hebreus, o termo utilizado para designar os líderes é regeomai, diferente de outros textos que produzem tradições de outras igrejas primitivas. Então é muito importante a gente observar para não dizer a igreja primitiva, o Novo Testamento diz que o líder tem que ser chamado de presbítero, por exemplo. Claro, há textos que dizem isso, mas há outros textos que não dizem. Há outros textos que vão usar outros termos, outros títulos, outras palavras. E aí a gente percebe que havia uma multiplicidade nas igrejas primitivas sobre essa questão de títulos, sobre essa questão de designação dos líderes. Quais palavras utilizaríamos para designar o líder da comunidade cristã ou os líderes das comunidades cristãs? A gente percebe que no Novo Testamento não há uniformidade e textos diferentes vão apresentar palavras diferentes, como por exemplo aqui na carta aos Hebreus. Um abraço.